Muito bem, meus irmãos. Eu quero pensar com vocês hoje a respeito de algumas coisas que fazem parte do nosso dia a dia e que todos nós vivemos juntos, que é as fases que a vida traz para nós, né? Os tempos em que a gente vive. Cada um de nós aqui tem uma vida que acaba sendo baseada em alguns ciclos. E, aliás, esta é uma frase bem famosa, né? Que a nossa vida é feita de fases, é feita de ciclos. E quando a gente para pensar e analisar toda a nossa vida diante daquilo que a gente viveu mesmo, experiências próprias, a gente acaba realmente percebendo que nós vivemos esses ciclos de maneira intensa. Então, se você vive uma fase de felicidade, por exemplo, você não costuma viver a sua felicidade de maneira triste. Estou certo? Quem está feliz, está feliz. A gente se mostra feliz, geralmente o sorriso estampa a nossa felicidade, aquilo que a gente fala, a forma com que a gente conversa com as pessoas, tudo isso acaba demonstrando a felicidade que nós estamos vivendo. Mas também, se nós estamos numa fase meio ruim, estamos tristes, a gente também acaba expressando essa nossa fase de tristeza, não é? Então, geralmente, se você tem alguma pessoa próxima, seja da sua família, seja um amigo querido, mais próximo de você, você consegue perceber por poucas palavras, por expressões, por algumas formas do jeito de ser, que a pessoa não está bem, não é verdade? Geralmente é mais com quem mora com a gente, né? Então, você tem dia que a Lê acorda, que eu converso com ela, pouca coisa, eu já percebo que ela não acordou tão bem, uma dor de cabeça, um mal-estar, alguma coisa do tipo, isso é comum. Então, se nós estamos felizes, a gente demonstra felicidade. Se nós estamos tristes, a gente demonstra tristeza. Mas a gente tem, em alguns momentos, até um certo equívoco de tentarmos separar quais são as fases em que Deus está nos abençoando e quando Deus está nos castigando, né? A gente quase sempre tem essa mesma linha que caminha junto. Se nós não estivermos completamente felizes, realizados e nos sentindo assim, realmente as pessoas mais especiais do mundo, a gente tem a sensação que Deus está nos punindo. Então, se estamos vivendo tempo de felicidade, estamos bem. Se estamos vivendo um tempo não tão feliz assim, a sua conta apertou, o seu chefe brigou com você a semana inteira, o seu filho ou a sua mãe falou torto com você por algum motivo, e aí acontecem aquelas brigas na segunda-feira e fica o mal-estar até o final da semana. Não acontece na nossa vida isso? Fica aquele jeito esquisito, a gente tem a sensação que Deus não está tão perto assim da gente. É bem verdade que por algum tempo no Antigo Testamento, se você pegar principalmente o livro de Êxodo para frente, a gente começa a perceber que Deus realmente trabalha dessa forma. Então, quando Deus estava feliz com o seu povo, ou melhor, o seu povo estava andando em obediência a Deus, Deus mandava o seu tempo de prosperidade. Então o povo tinha o alimento, e a prosperidade não é o que nós temos essa sensação de hoje, que é você ter muito dinheiro, você ter o carro do ano, várias casas e, né, toda essa questão. Muito obrigado, meu irmão. Não era essa noção necessariamente de prosperidade. Prosperidade para o Antigo Testamento estava ligada em duas coisas principais. A primeira linha era você ter o seu alimento, você ter aquilo que faz com que a sua subsistência aconteça, certo? Então você ter a sua comida, você ter a comidinha lá na despensa, para aqueles que tinham as suas fazendas, os campos terem os seus animais, você ter aquilo que você precisa já era prosperidade. Mas a outra forma de prosperidade que a gente encontra na Bíblia era em relação ao tempo de vida. Então, quando a gente olha, por exemplo, alguns exemplos de pessoas que viveram mais de 100 anos, que chegaram a viver os seus 200 anos, isso era considerado prosperidade também, o tempo em que a vida estava correndo. Então, quando Deus
dava essas bênçãos para o povo, eles realmente se sentiam bem e se sentiam aceitos por Deus. Mas quando o povo quebrava a sua aliança, logo Deus também pesava a sua mão em forma de repreensão. E a gente entende também pela Bíblia que repreensão não necessariamente é aquele castigo pesado por maldade, aquela coisa realmente maldosa. Mas nós temos vários provérbios, e o próprio livro de Eclesiastes traz em algum momento para a gente, que Deus repreende os seus filhos porque Ele os ama. Então a repreensão, a correção, trazer de volta para o caminho certo, é um ato de amor de Deus. E para que Deus fizesse isso, então Ele deixava com que o seu povo percebesse a necessidade de Deus através de momentos de escassez, através de algumas necessidades que o povo passava. Mas quando a gente chega para o período um pouco mais maduro, digamos assim, da história da Bíblia, a gente começa a perceber que, na verdade, toda a nossa vida, ela vai ser composta de momentos bons e momentos ruins. Mas nem todo momento ruim da sua vida é um castigo de Deus. Muitas vezes, as nossas escolhas, o jeito em que a gente resolve levar a vida, a forma com que a gente quer enxergar o mundo, realmente nos leva a vivermos tempos ruins. Se você decidir ser uma pessoa carrancuda, aquela pessoa que você olha e a cara dela está tão fechada que dá até um arrepio quando você olha. E eu tinha um vizinho assim, gente. Quando eu morava no interior, eu e minha família, nós moramos 9 anos no interior. Em uma das cidades que a gente morou, lá em Nova Odessa, tinha um vizinho que ele morava numa casa de esquina e o portão da casa dele dava para o portão da minha casa. E quando eu saía com a minha mãe de manhã para ir para a escola e o vizinho estava no portão, eu voltava correndo para dentro de casa e minha mãe só tinha facilidade de me levar quando o vizinho saía de lá. Ou então, como uma boa criança, eu me abraçava nas pernas da minha mãe e saía escondido de medo que eu tinha só da afeição daquele indivíduo. Se a gente resolve viver uma vida amarga, uma vida sofrida porque a gente quer isso, a gente realmente vai passar a nossa vida inteira achando que Deus está contra a gente, digamos assim. Mas quando a gente resolve olhar a vida através de um olhar um pouco mais otimista, um pouco mais feliz, um pouco mais contente, não só por conta da vida, mas por tudo que Deus faz, a gente tem a tendência de viver uma vida mais leve, mais tranquila, com mais gente à nossa volta. E em tudo isso, a gente começa a ver que Deus realmente está com a gente se sente acolhido nesses momentos. Mas tem coisas da nossa vida que nem sempre a gente consegue controlar, não é? Você não consegue controlar emergências que acontecem na sua casa, consegue? Não. Sabe aquele momento em que você está no final do mês, que o seu dinheiro já foi embora, as contas já levaram quase tudo que você ganhou no mês, e aí você está naquela ansiedade em que o seu salário caia na conta na próxima semana, e aí você vai fazer o seu almoço e cadê o gás no fogão? Gente, que é uma coisa triste, não é triste quando isso acontece? Nós mudamos para cá essa semana, eu e a Lê, e aí a gente estava em casa acho que foi na terça-feira, nós mudamos na sexta, e a gente pensou, bom, vamos economizar, vamos deixar aqui a nossa comidinha, fazer uma coisinha mais pronta, a gente muda na sexta, não vai precisar do gás, e a gente doa para alguém quando precisar do gás. E já estava tarde, quase 10 horas da noite, a gente foi fazer a nossa janta, empacotando a casa inteira, e aí a hora que eu fui lá no fogão, virei a boquinha do fogão lá, apertei o botãozinho, nada do gás acender. Aí falei, bom, deve ser o fogão. Peguei lá um fósforo, acendi o fósforo e fiquei. Aquela persistência, né, que tem no fundo do coração de quem é pobre. Não sei vocês, mas eu sou pobre, gente. Dá para perceber, eu sou pobre. Então a gente fica ali tentando até a última. Em uma das tentativas eu peguei o botijão de gás e virei ele de lado. Falei, não, de repente um arroz pelo menos eu faço aqui. Não teve jeito, o negócio não acendeu. E a gente vai fazer o quê?
Vai sentar, vai chorar, vai pensar, esbravejar com tudo, e que Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus está me punindo, o que eu fiz de errado? Geralmente a primeira coisa que vem na nossa cabeça é essa: o que é que eu fiz de errado para isso estar acontecendo? Mas nem sempre é assim, momentos difíceis chegam, da mesma forma que vão embora, e a gente vive outros momentos de felicidade. Mas o que não pode sair da nossa mente, do nosso campo de visão, é que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Deus é Senhor sobre todos os motivos que nos fazem felizes. Deus é Senhor sobre todas as alegrias que envolvem a nossa semana. Deus é Senhor sobre todas as coisas que trazem um certo aconchego no nosso coração. Mas Deus também continua sendo Senhor sobre todas as coisas quando a gente está triste. Deus continua sendo Senhor sobre todas as coisas, mesmo quando o mundo é tomado por uma pandemia que ninguém sabe explicar muito bem de onde veio, foi só tentar conter todas as coisas. Deus continua sendo o Senhor da sua vida quando você chega numa segunda-feira para trabalhar e o seu chefe te chama para uma conversa bem desagradável e no fim das contas você tem que passar no RH que você foi mandado embora naquele dia por algum motivo. E é difícil a gente entender como Deus pode ser um Deus bom, um Deus santo, um Deus perfeito, mesmo quando as coisas sobre nós estão tão difíceis, né? E aí a gente tem o livro de Jó, que contrasta com a nossa realidade, quando Jó está vivendo a sua vida de maneira tranquila, feliz da vida com os seus filhos, com os seus bens, sendo um servo do Senhor, um homem temente a Deus, e de repente o mundo dele desaba. E aí todo o livro de Jó, quem já leu o livro de Jó inteiro? Faz um sinalzinho. Irmãos, que sofrimento, né? Não é? Vamos ser sinceros? Chega ali no capítulo 10, 15 do livro de Jó, não dá uma canseira? Você pensar, meu Deus, quanta lamúria, e esses amigos que não estão entendendo, Jó se defendendo, a coisa toda ali acontecendo, e no final das contas, Deus está mostrando para Jó que ele, sabendo ou não os motivos pela dificuldade que ele estava vivendo, ele só tinha que viver as suas dificuldades e acreditar que Deus cuidava dele. E é difícil a gente conseguir viver com essa certeza no nosso coração. Tem um filme, e eu gosto muito de filmes, e vocês vão ver que muitas ilustrações eu pego de filmes que eu assisto. Mas em 2006, mais ou menos, lançou um filme, que foi estrelado pelo Adam Sandler, que é um ator um pouco mais famoso, né? Um filme chamado Clique. Vocês se lembram desse filme? Alguns se lembram. Nesse filme, basicamente, para quem não assistiu, o ator, né, o personagem principal, ele era um homem, um arquiteto, até bem sucedido, queria se tornar sócio da empresa dele, mas o tempo parece que não passava para ele, e ele ficava angustiado de como as coisas iam acontecer, e no decorrer do filme ele encontra um inventor bem maluco desses que a gente tem a noção, né, de alquimistas e tudo mais. E esse inventor tinha lá um controle de televisão. Só que esse controle tinha lá, e claro, né, estamos falando de uma ficção e tudo mais, mas esse controle tinha um poder, entre aspas, de à medida em que ele colocava para andar mais rápido, a vida dele andava mais rápido. Então, enquanto ele chega em casa, várias cenas interessantes, ele chega em casa, a mulher dele está brava, querendo brigar com ele vai e passa para frente. E aí ele chega lá no final da briga já. Quando ele está lá no trabalho, esperando ver o que vai acontecer, se ele vai ser promovido ou não, ele está vivendo aquele momento, mas para ele chegar logo onde ele quer, ele vai passando com controle para frente a vida dele. E convenhamos que se a gente pudesse ter um controlezinho desse, né? Dar uma chegadinha ali no futuro só para ver o que vai acontecer na nossa vida e a gente volta depois, né? Mas a vida não é assim. Os ciclos que vão aparecendo para nós são ciclos em que a gente precisa vivê-los e vivê-los até de maneira intensa, inclusive no sofrimento e também na alegria. E tem um livro na Bíblia chamado livro de Eclesiastes, você deve conhecê-lo bem. Eu quero te convidar a abrir em Eclesiastes comigo. Nós leremos o capítulo 3, dos versos 1
até o verso 15 é um texto bem conhecido, perdão, do verso 1 até o verso 11. Eclesiastes 3, do 1 ao 11, você já o ouviu com certeza, e nós tiraremos algumas lições importantes a respeito dos momentos de alegria e no próximo domingo sobre os momentos de tristeza, tá? Então, se você está aqui hoje, faça um esforço domingo que vem pela manhã para estar com a gente. Se você achou, diga achei. Alguém procurando ainda? Podemos ler? Eclesiastes capítulo 3, dos versos 1 a 11, diz assim para nós: Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Amém? Muito bem, irmãos, esse livro de Eclesiastes, ele pode ser entendido basicamente como uma conclusão de vida. A autoria dele, mais provável para nós, é que seja do rei Salomão. E Salomão foi o homem mais sábio que viveu, foi um dos reis mais prósperos, mais felizes do seu tempo. E quando ele chega no final da sua vida, ele escreve o livro de Eclesiastes. Por isso, talvez, que a gente olhe para o livro e perceba que ele é um livro até um pouco azedo, de vez em quando, né? Alguém até escreveu um livro sobre Eclesiastes, dizendo que é o livro mais azedo que existe na Bíblia. E talvez o motivo seja esse: Salomão já tinha vivido seus anos, passado pelo reinado, pelos seus vários acertos, mas também pelos seus próprios erros e os vários erros que ele cometeu no seu reinado. E então, no final da vida dele, é como se ele estivesse olhando para trás e fazendo um arrazoado de tudo o que acontece na vida, e então ele traz as suas conclusões aqui no livro de Eclesiastes. Por isso que ele tem essa certa autoridade de dizer o tempo de cada coisa, o tempo em que tudo se passa. E uma expressão muito famosa, talvez a mais marcante, que a gente consegue perceber em Eclesiastes, é a expressão debaixo do sol. Lembram-se dessa expressão? Várias vezes ele vai trazer que nada faz sentido debaixo do sol, de que o trabalho do homem é em vão debaixo do sol, que a felicidade é passageira e praticamente não serve para muita coisa, e todas as conclusões parece que ele vai trazendo essa ideia no final, que nada faz sentido debaixo do sol. E essa expressão, para nós, ela tem uma referência como sendo basicamente que nada além de onde Deus está faz muito sentido. Deu para entender mais ou menos? Vamos fazer um combinado? O nosso tempo da manhã é um tempo de ensino, né? Se alguma coisa que você não entendeu, ficou estranho, faz um sinalzinho assim bem discreto com a sua cabeça que eu vou explicando de novo para a gente estar todo mundo na mesma página, tá bom? Combinados? Beleza. Então essa expressão debaixo do sol tem essa referência. Nada aonde Deus não habita faz sentido. Basicamente a gente entender que a nossa vida sem Deus não tem sentido nenhum de ser vivida. E quando a gente para fazer uma análise, realmente isso é verdade, não é? Pense a sua vida, a sua rotina, o seu dia a dia, todas essas coisas, sem você levar em consideração a existência de Deus. É difícil, né? Nós
que somos povo de Deus, pertencemos a uma igreja, e penso que um pouco mais maduros na fé, a gente já entende que o nosso objetivo de vida principal é agradar a Deus, honrar o nome de Deus, vivermos como vimos alguns domingos atrás, como sacrifício vivo, certo? É para isso que nós estamos aqui, para glorificar o nome de Deus. Se a gente tira Deus dessa equação toda da vida, a gente perde o rumo de todas as coisas. A gente perde o rumo da lei e dos costumes, porque se a gente não se preocupa com o que Deus pensa, a gente perde o nosso padrão daquilo que é certo e do que é errado. Deus é o balizador completo da nossa vida, das nossas ações, do que a gente faz, inclusive daquilo que é pecado, do que não é pecado, da forma que alguém que serve a Deus deve agir. Tudo isso só pode ser mensurado porque Deus existe, e não só existe, como deixou a sua palavra para que a gente a entendesse e procurássemos viver errando menos e servindo mais a Deus, tá? Então, se a gente tira Deus de tudo isso, a gente cai num vazio que não tem fim. Existe uma linha que é das chamadas ideologias, que é conhecida como niilismo. E esse niilismo basicamente é entender que a vida, ela existe porque até existiu um Deus criador, mas esse Deus criador veio, criou o mundo, criou o universo, tudo que existe, e ele simplesmente olhou para isso e falou: cansei, eu vou embora e vocês fiquem aí. E o niilismo entende que o mundo existe como um Deus que o abandonou, e quando a vida humana acabar, tudo que vai existir é um eterno vazio. E eles dizem realmente isso, que é um eterno e infinito vazio. Ou seja, você está vivendo a vida, você passa o seu dia a dia, você vive a vida dentro da sua rotina, e no final de todas as contas, tudo que vai sobrar para você é um grande nada. Quem vive feliz desse jeito? Fala para mim. Vocês conseguiriam? Não dá. Então, não é à toa que a maioria desses que aderem à ideia do niilismo como estilo de vida, eles são pessoas completamente depressivas, porque nada faz sentido. E realmente não faz se a gente não tem um Deus que controla e que comanda todas as coisas. Então Salomão escreve e detalha no livro de Eclesiastes que tudo que a gente fizer na vida, trabalho, buscar a carreira, família, buscar a felicidade, tudo isso, se não tiver como alvo e como objetivo agradar a Deus, e se Deus não habitar a nossa vida nesses momentos, nada disso vai fazer sentido debaixo do sol. E aí quando a gente chega no final da vida, a sensação que temos é de um eterno fracasso, porque nada de fato faz sentido. Então, Salomão, e é interessante que ele não escreve esse texto com a ideia de alguém que está querendo prescrever alguma coisa. Existe uma grande diferença quando a gente interpreta alguns textos em entender o que é prescritivo e aquilo que é descritivo. Quando você pensa em prescrição, você está falando alguma coisa que vai acontecer ou algo que você terá que fazer. Então, quando você não se sente bem, você está mal, vai no médico, o médico vai prescrever o seu tratamento. Porque ele está olhando a sua situação e ele vai dizer o que você precisa fazer a partir dela, certo? Isso é o prescritivo. Salomão não escreve em Eclesiastes: olha, no final da sua vida, você vai perceber isso aqui. Ou então, sem Deus, você ainda verá que nada disso vai fazer sentido. Mas Salomão escreve de uma forma descritiva. Descritivo é, por exemplo, se nós estamos aqui de manhã, e quando você retornar ao culto à noite, um irmão seu que não pôde estar aqui, pergunta para você: olha, não pude ver o vídeo hoje lá, ou a nossa transmissão no YouTube, como é que foi a EBD pela manhã? E aí você vai poder descrever aquilo que você já viu. Então esse arrazoado todo de Salomão, ele está basicamente fazendo a sua conclusão para dizer: olha, não é que pode ser que a sua vida sem Deus não vai fazer sentido, mas ele está afirmando que todas as coisas que ele viu e todos os tempos que a vida traz para a gente, nada disso faz sentido algum se Deus não estiver à frente da nossa vida.
se Deus não estiver habitando os nossos corações e as fases da nossa vida, inclusive nos momentos de tristeza. Irmãos, deixa eu dar uma notícia para vocês, que talvez pode abalar o seu coração. Se prepare então. O objetivo principal de Deus no mundo não é fazer com que você seja feliz todas as vezes. Certo? O objetivo de Deus para a humanidade, para a história, não é que você seja a pessoa mais bem-sucedida que existe na Zona Leste. Não é fazer de você uma pessoa que vai chegar para dar um testemunho aqui para nós como igreja, para dizer, irmãos, nos últimos 10 anos, depois que eu me converti, eu nunca mais tive uma dor de cabeça. Eu nunca mais tive mau humor. Nunca mais eu comi uma coisa estragada e me deu uma dor de barriga. Isso não existe. O objetivo de Deus e a preocupação principal de Deus é com a sua própria glória. Esse é o objetivo e o compromisso último de Deus. Por isso que Isaías vai dizer para nós as palavras do Senhor, quando diz que Deus não troca, ou Deus não divide a sua glória com ninguém. É dele, ele zela pela sua glória, ele zela pelo seu nome. Por isso que em todo o Antigo Testamento, principalmente ali mais ou menos do Êxodo até o final de Reis, são histórias um pouco mais narrativas que aconteceram, você percebe que o povo de Deus, quando agia em nome de Deus, sempre é bem-sucedido diante dos outros. Quando Elias se encontra com os profetas de Baal, e aí tem toda aquela história que para nós também seria uma coisa impressionante, de que dizem lá que não vai chover, e aí chove, e aí Elias ou Eliseu? Me deu um branco, acho que Elias, né? Se eu estou certo, Elias. Elias vai e brinca, né, com os profetas de Baal para dizer assim, ó, fala mais alto aí, pessoal, grita um pouquinho mais alto, seu Deus talvez esteja dormindo. Né? Alguns dizem que Elias foi o primeiro comediante da história, de fazer piadas com a sua situação. Né? Dizer, gente, grita mais alto aí que seu Deus não está ouvindo não. E aí, quando Elias vai falar em nome do Senhor, é que acontece de fato um milagre. Não porque Elias era um homem especial, mas porque diante da ação de outros deuses falsos, ou que se entendia ser essa ação, o nome de Deus como único Deus verdadeiro é o que precisava estar comprovado e que as pessoas vissem a glória de Deus e não do profeta que fez ou que foi por ele, por intermédio dele, o milagre. Eu sou um pouco teologicamente até mais chato, e vocês perceberão isso. Então, alguns dizem que foi o milagre de Eliseu, foi o milagre que alguém fez. Tirando Jesus, não foi o milagre de ninguém. A gente é um instrumento a partir do qual Deus realiza as coisas, certo? E Deus pode realizar se Ele quiser, mas a gente não faz milagre nenhum. Então, os milagres de Deus são proporcionalmente feitos à medida em que o povo precisava ver a glória de Deus sendo manifesta. E aí não ficava dúvida de que Deus, de fato, era o único Deus poderoso que existia realmente. Então, se Deus não tem o objetivo principal de te fazer feliz e de me fazer feliz, o que resta para nós, e na verdade pela graça de Deus, é que a gente participe da ação de Deus no mundo. E que a gente glorifique a Deus nos momentos em que estamos felizes e nos momentos em que nada vai bem. E pensando nesses momentos de felicidade, a gente percebe que de fato há um tempo de alegria para a nossa vida que Deus proporciona. E eu desconfio que se não fossem esses momentos de alegria que Deus graciosamente proporciona para nós, nós viveríamos em um luto eterno na nossa vida. E esses momentos de alegria são descritos aqui no texto de Eclesiastes de maneira interessante, porque para alguns textos do Antigo Testamento a gente precisa considerar algumas peculiaridades ou algumas coisas que não estão tão à mostra para a gente. Então, se você fizer uma breve análise desse texto, principalmente do verso 1 até o verso 8, que são quando Salomão está descrevendo o tempo, você vai perceber
que todos esses versos, eles formam um conjunto de 7 frases de cada coisa. São 7 frases de momentos de alegria, são 7 frases demonstrando para a gente coisas boas que acontecem com a gente. E essa questão do número 7, principalmente para o povo do Antigo Testamento, era algo extremamente importante. A gente já conhece que existe até uma numerologia, né, que se estuda da forma em que Deus faz as coisas, e de fato, em algum momento, isso aconteceu de maneira mais real. Então, o número 7, ele é o número que traz a noção da perfeição de Deus, né? Todos estamos inteirados nisso? O 7 é o número que traz a ideia de Deus, é o número que traz a ideia de perfeição. Então, se você ver lá no ato da criação, foram 7 dias para que o ciclo se completasse. E algumas coisas que acontecem assim, quando Josué está lá em Jericó, que tem a musiquinha, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Lembram dessa música? Eu ia puxar para a gente cantar junto, mas minha voz é horrível, vocês nunca mais iam me querer ter aqui, então a gente canta em outro momento. Então, quando Josué vai dar a volta nas muralhas, quantas voltas são? 7 voltas, a ideia de um ciclo completo, uma coisa perfeita. É mais ou menos a ideia de um encaixe. Então, essa questão desse número 7 é para mostrar para nós, pode nos dar a entender que quando Deus prepara os momentos de alegria, de felicidade, em que a gente se regozija diante de Deus, Deus faz isso para que seja uma coisa completa, para que seja um momento de perfeição na nossa vida. E a gente percebe por alguns detalhes que o texto traz para nós, de que, por exemplo, é o tempo de nascer. E a gente não controla o tempo de nascer, certo? Ninguém quis nascer um pouco antes. A gente brinca até com as crianças que nascem um pouco prematuras, né? Que estava com pressa, queria sair mais cedo e tudo mais. Mas a gente já sabe e é comprovado que não existe nenhuma influência do feto necessariamente no nascimento. É o organismo da mãe que se prepara antes para que isso aconteça. Então ninguém controla o tempo de nascimento. Ninguém controla o tempo da concepção de um bebê, de uma nova vida. Mas como é gostoso quando chega uma criança na família, não é? Quando nasce um bebezinho, não é? Aquela carinha de joelho que se torna a coisa mais linda do mundo, não é verdade? E que a gente olha e o pai e a mãe todos felizes lá e perguntam, e parece com o pai ou com a mãe? E não parece com nada no começo, né? Mas depois toma forma. Na nossa família mesmo, nós temos a irmã mais velha da Lê, teve um bebê esse ano, ele está com 7 meses. 7 meses. É a criancinha mais fofa que tem. E é até gostoso quando a gente vai para lá e a gente nem fala mais de ir visitar a irmã dela. A gente fala, vamos visitar o Noah? A gente esquece dos pais e a gente vai ver o bebê. Porque isso é muito gostoso, não é, gente? Isso é um tempo de alegria que Deus traz para a gente. Uma outra referência que tem nesses versos que a gente leu é o tempo de colher. E quando a gente lê o tempo de colher para uma época em que a economia toda praticamente se baseava dessa agricultura e da troca de algumas joias e alguns materiais de madeira, por exemplo, a gente percebe que o tempo de colher é o tempo em que você recebe o fruto do seu trabalho. O plantador vai lá plantar, rega, cuida, e quando chega o ápice do seu trabalho é quando ele colhe aquilo para ter a sua subsistência ou a sua venda, enfim. Mas quando ele recebe aquilo que ele trabalhou. Irmãos, convenhamos, como é feliz o dia do salário, não é? Vocês não gostam de receber o salário, gente? É feliz ou não é? Vocês estão com uma cara de não, eu já tenho dinheiro suficiente para viver, não preciso, né? Bom, eu preciso ainda. Então, seja o dia 5, dia 20, dia 15 ou o dia 30, é o dia da alegria, em que você vai ter o seu dinheiro. Você vai pagar as suas contas, se Deus quiser, você ainda compra uma pizza no fim de semana. E isso é maravilhoso da gente ter. É um tempo que Deus também proporciona para nós de alegria. Da gente ter o senso de ter de volta aquilo que a gente semeou durante um mês inteiro. Isso é importante que a gente celebre também. E também, um outro momento que o texto traz para a gente, é o tempo
de rir, ou tempo de sorrir, ou, dependendo da sua versão, o tempo de se alegrar. É quando você está ali junto com os seus amigos, quando você está com a sua família, quando você está fazendo uma coisa que você realmente gosta de fazer, e você se alegra com aquele momento. Um momento em que você está feliz e você está exalando a sua felicidade pelo momento em que você está vivendo. E, gente, a gente não costuma valorizar as pequenas coisas que nos fazem felizes, não é? Geralmente a gente se alegra somente com aquelas coisas grandes, as conquistas que pareciam impossíveis e tudo mais. Mas quantas vezes a gente poderia também se alegrar muito, com muita alegria no seu coração, de você estar com a sua família assistindo o filme, de você sair para comer alguma coisa com seus amigos. E a cabeça de um gordinho é difícil, né? Só me vem coisa de comida na cabeça aqui. Mas você sabe, um momento em que você guarda o seu dinheiro para ir para a praia, por exemplo. E você chega lá na praia. E se você for fazer uma viagem rápida, um bate-volta, parece que aquilo foi gostoso, mas não fez tanta diferença quanto você ficar uma semana na praia, não é? A gente costuma balizar o nível de felicidade pela aparente grandeza que surge nessas coisas. Mas se a gente parar para contar todas as coisas que nos alegram durante uma semana, você vai perceber que elas são muito maiores do que você imaginava. Um hino muito bonito que a gente costuma cantar, né, que é o Conta as bênçãos, dize-as quantas são, né, recebidas da divina mão, uma a uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tente fazer isso. Pegue que seja 2 dias da sua semana. E ao invés de você ficar colecionando aqueles momentos em que você ficou morrendo de raiva por qualquer coisa que aconteceu na sua vida, comece a contar quantas coisas boas aconteceram. Desde as mais simples que você tenha. Se você acordar e acordar bem, já é um milagre, né? Você acordou bem com a sua saúde, sem dor de cabeça, já é uma dádiva de Deus para você. E você acordou, quando você saiu da cama, você provavelmente foi tomar um banho. E você já é abençoado por ter um chuveiro com uma água, seja ela quente, seja ela fria, como você preferir, mas você tem na sua casa. E acredite que tem pessoas que não têm um chuveiro dentro de casa. E isso já é outra dádiva de Deus. Você sai do banho, você se enxuga lá e você vai se trocar. Quando você abre o seu guarda-roupa, você tem uma camiseta e uma calça? É só isso? Não. Nós temos ali uma variedade de roupas. Você fica ali olhando e procurando qual é a que você quer. Meu irmão, isso é bênção de Deus para você. Você tem como escolher, olha aí, você pode escolher qual a roupa que você quer. Depois que você se trocou, você vai tomar um café da manhã antes de sair de casa. Se você for mais organizado no seu tempo, né? Eu geralmente ponho a roupa, saio correndo para chegar a tempo. Mas se você for mais organizado e me ensinar como fazer isso, você vai tomar o seu café da manhã. E eu fico brincando direto com o pastor Isidro, que ele gosta do café da manhã dele, né, e tal, e ele sempre fala, e com certeza está nos ouvindo lá, e deve estar comendo um ovo mexido estrangeiro nessa manhã lá, e ele gosta do ovo mexido dele. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu vou tomar um café, eu falo, vou imitar o meu pastor, eu vou lá e faço o ovo mexido, e honrar você, pastor, Deus te abençoe aí. Mas se você tem já a oportunidade de tomar um café da manhã, isso já não é uma coisa boa? Você tem a comida, e se você puder escolher o que você quer comer, é uma coisa ótima. E aí você vai sair para ir para o seu trabalho, para o que você precisa fazer. Se você chegar vivo no seu trabalho e não morrer, não for assaltado, não sofrer um acidente, não acontecer um desastre enquanto você está indo da sua casa para o trabalho, já não é uma bênção? Não é? E quantas coisas poderiam acontecer nesse trajeto? Uma vez lá na nossa antiga igreja, teve uma senhora que ela saiu e ia para uma consulta médica no posto de saúde que ficava na rua de trás da casa dela. Ela saiu do prédio, acordou, fez todo lá o ritualzinho dela, tomou o seu banho, tomou o café, saiu para ir para sua consulta. Quando ela fez a esquina, um rapaz que estava vindo de bicicleta, não sei se você já passou pela região do Bom Retiro, mas tem muito entregador de bicicleta lá. E se você está na esquina, a chance de você tomar uma bicicletada é grande. E o rapaz resvalou no braço dela sem querer.
Quando ele bateu no braço dela, ela foi para o lado, tropeçou numa pedra, caiu, bateu a cabeça e morreu. Não foi uma tragédia premeditada, não foi um crime que aconteceu, não foi uma coisa de outro mundo, situações que podem acontecer comigo e com você. Se a gente chega bem, chega vivo, com saúde para o trabalho, já é uma vitória. E se você tem um trabalho para chegar, é mais vitória ainda. Gente, se você começar a pensar todas essas coisas, a gente começa a ver quanta coisa para nos deixar felizes, alegres, contentes e gratos a Deus, simplesmente porque elas acontecem da maneira que Ele permite. E a gente começa a perceber que, de fato, os momentos de alegria, eles encaixam perfeitamente. E se a gente começa a olhar a vida com olhos de mais gratidão e menos do que poderia acontecer, a gente vive muito melhor a nossa vida. Você nem vai precisar de um coach para te dizer como alcançar um objetivo e para que quando você chegar, você vai ser feliz quando você chegar. Não, durante a nossa vida existem momentos para a gente colecionar de alegria. Para que a gente tenha o nosso tanque, digamos assim, cheio, para que a gente continue. Por isso é que esses motivos de alegria, esses momentos perfeitos de felicidade que Deus nos proporciona, é que vai nos dar ânimo para enfrentar o nosso dia a dia. É aquilo que vai encher o seu coração de esperança, de sair para trabalhar, de sair para vir para a igreja, de ir para um compromisso que você tenha, de fazer uma coisa que de repente até te custe alguma coisa. E eu acho que o Marcelo, nós vemos que o Marcelo é o fitness de Jesus, né? E eu imagino que goste de treinar, certo, Marcelão? Gosta de treinar. Meus irmãos, quem é que fica feliz de sair de casa para levantar peso? O Marcelo, claro. E com certeza esse momento que você está lá liberando a endorfina, treinando, tendo lá o seu exercício, aquilo acaba se tornando um momento também de felicidade, claro, de cuidado da saúde e tal. E eu até pensei em prometer para esse ano eu ficar fitness, mas o Marcelo me ajuda, né? Vamos junto, final do ano, chegar no shape sagrado e vai dar certo. Em algum momento vai dar certo. Mas até coisas que nos parecem custosas, como o treino de uma academia, como o seu dia de trabalho, com coisas que você precisa e você não quer muito fazer, quando você está com seu coração cheio, alegre, grato a Deus, percebendo todas as coisas que Deus te proporcionou até esse momento, a nossa cabeça começa a mudar. E a gente começa a viver com um pouco mais de ânimo. A gente começa a viver com menos tristeza no nosso coração, com menos tendência depressiva, com menos motivos para a gente ser mal-humorado simplesmente por ser. A gente começa a viver e enfrentar as situações difíceis do nosso dia a dia, porque a gente sabe que Deus cuida tão bem da gente, que Deus na sua misericórdia, Ele cuida, Ele trabalha, como diz o Salmo, ao nosso favor, para nossa proteção em muitos momentos, para que a gente tenha a vida, para que a gente tenha o sustento e tudo mais que está debaixo do controle de Deus. E a gente vive mais alegre, com uma perspectiva melhor. Por exemplo, tem um texto que eu gosto bastante, que é quando Moisés está saindo com o povo do Egito, e eles têm toda aquela transição, a travessia que o livro de Êxodo conta pra gente. E se você não se lembra da história, basicamente o povo era escravo no Egito, e aí tem toda aquela coisa que Deus levanta Moisés, e Moisés vai falar com o faraó, e vira uma confusão enorme, o faraó não quer que solte, e Deus falando para soltar, e vai Moisés e fala para soltar, e o faraó fala que não. Fica aquele ciclo todo, até que Deus intervém de maneira mais direta, Faraó liberta o seu povo, mas quando chega no meio do caminho, se arrependeu. Falou, quer saber, se o meu filho morreu, vai morrer toda essa cambada aí. Todo mundo vai junto para o mesmo lugar. E aí ele sai correndo com os seus carros, com a sua cavalaria, e ele vai para pegar o povo. E é interessante que, se a gente percebe pelo texto, quem dá a direção para Moisés ir até o lugar que vai ficar de frente para o mar é o próprio Deus.
Deus direciona o seu povo para um lugar que aparentemente Deus estava levando eles para a morte. Se você está com um monte de gente carregando as crianças, carregando praticamente toda a sua casa em cima de uma carroça, com animais, com pessoas de mais idade que não têm tanto vigor para andar, com pessoas, provavelmente algumas com deficiência, e você para num lugar de frente para o mar, está vindo um exército todo para te pegar atrás, você olha e fala, morri, chegou a minha hora. Mas Deus atua na história de maneira enorme, em que Moisés vai lá, bate o cajado, e quando faz isso, Deus então abre o mar, e você se lembra que existe toda a travessia, o povo de Deus passa, enquanto o faraó com o seu exército está vindo atrás, o mar vai se fechando, e todos aqueles que foram para matar, acabaram morrendo, e o povo de Deus chega ileso do outro lado do mar. Irmãos, não tente entender esse tipo de texto como um texto alegórico. Um texto alegórico é uma historinha para dizer que deu tudo certo. Alguns tentam ainda dizer, e alguns historiadores ateus, que na verdade não era o mar, mas era uma lagoa grande que a água não passava do tornozelo. E aí a Bíblia deu, aquela floreada e tudo mais. Mas acredite que esse tipo de coisa, na sua época, foi de maneira literal. Deus de fato abriu o mar, o povo passou, quem foi matar morreu, o povo chegou bem do outro lado. E quando eles chegam do outro lado, se você puder, abre na sua Bíblia em Êxodo 15 comigo. 15, os versos 1 e 2, Moisés ele vai escrever e cantar com o seu povo aquilo que pode ter sido o primeiro salmo da Bíblia. Um salmo não necessariamente está apenas dentro do livro dos salmos. Um salmo era um cântico de alegria, uma música de exaltação, ou o que era regido no culto. Então, quando você vê em alguns momentos da Bíblia, mostrando que alguém cantou, entoou uma canção de louvor, isso também era um salmo. Possivelmente esse foi um dos primeiros. E Êxodo lá, 15, versos 1 e 2, nos diz, então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai, eu o exaltarei. Gente, imagine um povo inteiro, todo um povo reunido, tendo passado por um milagre desse. Você acha que o coração dele estava alegre? Ou não? Demais. Eu possivelmente teria desmaiado só de ver o mar abrir. Mas se eu conseguisse chegar do outro lado, eu ia estar pulando de felicidade. Irmãos, apesar de ser muito bonito, muito gostoso, eles não estavam sentados todos juntos em fileira, um órgão tocando no fundo e cantando essa música com um ritual mais métrico, acertado. Meus irmãos, esse povo aqui devia estar pulando, cantando, feliz, alegre, contente pelo que Deus fez. Tendo vivido uma experiência dessa e a sua vida preservada, isso devia ser o ápice da fé desses homens, o ápice da alegria desse povo. E eu tento ficar imaginando, eu começo a me alegrar só de imaginar esse povo todo cantando essa música. É claro que a gente olhando, não dá para a gente entender qual é a métrica dessa música, ela foi escrita em hebraico, a pronúncia é completamente diferente, mas só do que está escrito, perceba que esse povo pega um momento de alegria para cantar de maneira alegre e efusiva ao Senhor, não pelo que eles fizeram ou porque eles passaram pelo mar, mas se você perceber, todo o momento em que está escrito ali é para exaltar o nome de Deus. A canção estava acontecendo por causa de Deus que era o Salvador. Eles estavam felizes porque quem estava cumprindo a sua promessa era o Deus que era fiel. E quando a gente lê essa expressão, o Deus de meu pai, é mais ou menos a ideia de um Deus que sempre cuidou de uma geração. Então é um Deus que cuidou de tudo, de todos, e que chegaram do outro lado, e por isso eles estavam felizes, eles estavam cheios, completos dessa alegria. E é isso que a gente precisa fazer às vezes. É claro que não
no meio da nossa reunião como igreja e tudo mais, entendemos que o nosso culto, ele é também um culto com decência e com ordem. Claro que a gente não vai sair pulando, gritando, derrubando o banco, fazendo nada disso. Mas o que eu quero te dizer é a alegria do coração, a alegria expressa ao Senhor. Você já experimentou quando alguma coisa boa, legal, que você estava esperando acontece na sua vida, você de fato agradecer a Deus com todo o seu coração? Não só dizer, Deus, valeu, obrigado, né? Dá um joinha para Deus assim, fala, Deus, valeu aí, viu? Como quem diz, você não fez mais do que a sua obrigação ou coisa do tipo. Mas realmente agradecer a Deus, dizer, Senhor, obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor proporcionou isso. E você começar a glorificar a Deus pelo que Ele fez, de maneira sem querer nada em troca, de maneira pura, simplesmente para agradecer. Como esse povo mesmo fez, chegando do outro lado para dizer, tudo isso aqui, essa alegria é por causa de Deus. E a gente de fato viver a nossa vida voltada para o Deus que faz as nossas coisas e os nossos momentos perfeitos em alegria, em felicidade, em harmonia, quando você está bem. Todos os momentos em que nós estamos alegres e felizes, nós estamos porque Deus é Senhor sobre todas as coisas. Porque Deus nos sustentou, porque Deus nos permitiu viver isso. Então a nossa alegria não é simplesmente por algo que o nosso coração anseia, mas é por nós vermos a ação do próprio Deus na nossa vida. E mais uma vez, desde as coisas mais pequenas até as coisas mais grandiosas. Deus é Senhor de todos os ciclos da sua vida. O que você não pode se esquecer, e que fica de lição também para nós, é que quando nós estamos vivendo os nossos momentos de alegria e de maior felicidade, a nossa tendência geralmente é curtir esse momento e Deus fica lá no cantinho dele, né? Por isso que alguns autores, e a gente aprende que o sofrimento, ele tem uma das suas possíveis funções é nos aproximar de Deus. Porque é no momento em que a gente sente que a gente não tem poder, que a gente não consegue e precisa de Deus. Então, nas tristezas, no sofrimento, no luto, a gente se volta para Deus. Mas quando nós estamos felizes, alegres, contentes, Deus parece ser colocado de escanteio. E quantas vezes já não aconteceu com a gente de você ter um trabalho, pedir e orar por muito tempo pedindo a Deus um trabalho. E aí você recebe do Senhor o seu trabalho. Você começa a trabalhar, exercer a sua função, não demora muito que chega no domingo, você pensa, eu acho que eu não vou para a igreja de manhã não, porque trabalhei a semana inteira, né? Então não vai dar. E aí, mesmo assim, tudo bem, você segue, e você pediu para Deus o trabalho, você precisava, e aí o seu salário cai lá na sua conta no dia determinado, e aí você pensa, bom, eu não vou dar o dízimo esse mês, porque eu quero trocar a cor da minha casa. Então, mês que vem eu faço. E aí, no mês que vem, você fala, eu não vou dar o dízimo esse mês, porque eu quero trocar de carro. Então, eu vou guardar para trocar de carro. E aí, a gente vai vivendo, e tudo aquilo que Deus nos proporciona, a gente simplesmente não consegue ter nenhum tipo de ação de retribuição a Deus. Não que a gente vá comprar ou pagar pelo que Deus faz, mas agir com fidelidade a Deus da mesma forma que Ele age com a gente. E entre vários outros exemplos que você pode ter. Você pedir para Deus, Deus me leva para um trabalho, e eu lembro de um colega que uma vez, jovem, um dos primeiros trabalhos dele lá, e aí ele pedia por um trabalho, aí eu indiquei ele na empresa que eu trabalhava, e ele acabou sendo contratado. E aí ele foi lá na minha casa, foi me dar um abraço, foi agradecer, e ele falou assim, eu e você, nós vamos pregar para toda aquela fábrica. E era uma fábrica, na época, tinha 800 funcionários por turno, por 3 turnos diferentes, faz a conta, é gente demais. E ele dizendo, nós vamos evangelizar aquela fábrica inteira, e a gente vai fazer um reboliço dentro daquele lugar. E aí pensando, legal, né? Tem um cara aqui que vai comigo, vamos ver o que vai dar. 3 dias depois desse belo momento de felicidade e comunhão, eu estava esperando ele para a gente almoçar, era um restaurante dentro da empresa, não achei ele, falei, bom,
Tudo bem, fui, almocei, entrei no salão de jogos da empresa. Quando eu entro no salão de jogos, meus irmãos, pense num cheiro de maconha. Não sei se você já sentiu por algum lugar, mas aquele negócio impregna na gente, é uma coisa horrorosa. Eu senti aquele cheiro e pensei, bom, não é possível que tem gente fumando na janela do salão de jogos. E aí eu já fui um pouco mais estourado na minha vida, hoje estou bem paz e amor, e eu já falei, eu vou lá que eu vou tirar esses caras daqui, se não sair, vai sair todo mundo no tapa e vai fumar em outro lugar, não vem mexer o saco. Saí, a hora que eu dei a volta no salão de jogos, tinham 3 pessoas fumando maconha. A gente está gravando, né? Alguém que mandava em mim na empresa, um outro funcionário da portaria, e adivinha quem era o terceiro que estava lá? O meu amigo. Aí eu olhei para ele e falei, bonito, bonito. E aí ele já saiu, não, você não entendeu e tal, não sei o que. Eu falei, cadê o resto do seu cigarro? Não façam isso, nunca, tá? Mas cadê o resto do cigarro que você estava fumando aí? E aí ele tirou um pedacinho lá e falei, mano, come. Não façam isso, meu Deus transformou meu coração, não façam isso. Eu falei, mano, come. E aí ele, não, para com isso, meu. Eu falei, velho, come. Se você não comer, eu vou fazer você comer. Come. E aí ele deu umas mastigadas, começou a fazer ânsia lá e tudo mais. E aí o jovem crente um pouco mais agressivo, falei, agora você vai ajoelhar e orar. Aí ele ajoelhou e começou a orar. Eu falei, pede perdão para Deus, rapaz. Aí foi, pediu perdão para Deus e tal. Eu falei, se eu pegar você fazendo isso de novo, eu vou quebrar sua cara. E o mais engraçado é que, mais ou menos um ano depois, a gente foi para o acampamento da igreja e adivinha quem foi dar o testemunho? Esse rapaz. E ele disse, graças a Deus que fez o Gui quase me bater naquele dia, e quando eu pus aquele negócio na minha boca, me deu uma sensação horrível, eu nunca mais quis e tudo mais, e não sei o quê. Mas o que eu quero dizer com isso é que, muitas vezes a gente faz promessas a Deus, a gente estabelece alvos, e a gente começa a tentar uma ganha com Deus desse tipo, se você me der, Deus, o trabalho, se o Senhor me permitir esse trabalho, eu vou para lá e eu vou falar do Senhor, eu vou evangelizar as pessoas. E aí quando se chega no trabalho, o que a gente começa a fazer é ir para o outro lado, ir para o outro caminho. E a gente começa a deixar Deus de lado, até que a gente precise de novo, e a gente volta para Deus dizendo, Deus, se o Senhor me permitir renovar o meu casamento, se o Senhor me permitir ter a minha vida de volta, eu vou ser um servo teu e tudo mais. E aí começa aquele processo, você começa, e principalmente, irmãos, no gabinete pastoral a gente vê isso demais, de pessoas que querem arrumar de fato a sua vida, e isso é maravilhoso, mas depois do segundo ou terceiro encontro no gabinete, a pessoa nunca mais volta e nunca mais aparece. E aí você fala, bom, a escolha é de cada um. E aí daqui a pouco passam 2, 3, 4 meses, a mesma pessoa volta para o mesmo lugar, querendo arrumar a vida, com a vida destruída, e você com toda a paciência chama, vai para o gabinete, ora, lê a Bíblia, aconselha. No terceiro encontro de novo, sumiu. E isso vira um ciclo que cada um de nós está vulnerável a viver. Por isso, se nós vamos viver momentos de alegria, que a gente viva com muita intensidade. Que a gente entenda que essa alegria só tem sentido na nossa vida, porque existe um Deus que controla todas as coisas. E que na nossa vida aqui, debaixo do sol, como a expressão no texto, tem sentido e a gente pode se alegrar de fato, porque tem um Deus que cuida da gente. Um Deus que nos permite viver alegre. Um Deus que nos permite momentos para que a gente seja renovado, para aguentar mais uma semana, mais um mês, mais um ano, para que a gente se alegre, mas que a gente sempre lembre que os momentos de alegria e de felicidade só existem porque Ele permite, porque Ele comanda, porque Ele nos dá como bênção na nossa vida. Amém, gente? Lute contra o seu próprio eu, de verdade mesmo. Lute contra a sua vontade de minimizar as bênçãos de Deus na sua vida. Lute contra a sua vontade de querer viver a sua vida como se você fosse dono de si mesmo. Comece a viver a sua vida, ou continue vivendo a sua vida cada vez mais, de
todas as áreas dela, reconhecendo o que Deus faz por você. E você vai ver quantos motivos de gratidão, de alegria e momentos de felicidade você tem para que você seja uma pessoa alegre, grata, feliz, fiel a Deus. Amém? Domingo que vem, te convido, vem para cá, vem com a gente para a gente entender um pouco a respeito dos momentos de dor, de sofrimento, que cada um de nós tem também, e você deve estar se lembrando alguns deles. Mas Deus continua sendo o Senhor desses momentos. Mas para hoje, para esse momento, viva em gratidão a Deus. Reconheça ao Senhor, agradeça ao Senhor, não tire Deus do seu foco. Irmãos, não existe para a nossa vida de cristãos, discípulos do Senhor Jesus, pessoas lavadas pelo sangue do Cordeiro, purificadas por Deus, que estão vivendo o processo de santificação para ir ao céu. Amém? Somos nós? Sim. Querido, tire da sua cabeça a ideia que existe um momento profano e existe um momento sagrado. Não existe conduta profana e conduta sagrada. Não existe você estar indo trabalhar durante a semana e aquele ser um momento profano como outro qualquer. E quando você vem para cá, você está vivendo um momento sagrado. Toda a sua vida é dedicada a Deus. Tudo o que você faz é dedicado a Deus. Certo? Tudo, exatamente tudo que você faz. Então lembre-se que em todos os momentos, até naqueles que parecem que não são tão sagrados assim, acredite, você está glorificando o nome do Senhor. Então viva com alegria esses momentos, lembrando quem é você. Servo do Senhor. E vamos ser felizes, gente. Amém? E que Deus nos dê muitos motivos de gratidão, de alegria, de felicidade. E se servir como um testemunho próprio, ontem meu Palmeiras ganhou mais um título. O primeiro do ano. Irmãos, o começo do ano é a Copinha e a Recopa. O Palmeiras ganhou os dois. E eu estou muito feliz por isso. Eu preciso identificar os palmeirenses dessa igreja. Eliane é palmeirense. Marcelão? Mas pode virar, a gente vai orar por você. A esposa já é. Os palmeirenses me procurem depois, gente. Precisamos formar o nosso clube aqui. Certo, gente? Não? Não? Não, as manifestações... Bom, deixa quieto esse assunto. Deixa para lá. O Alexandre é palmeirense. Graças a Deus, deve estar de volta semana que vem. A gente vai. E eu ainda, um propósito no meu coração de converter o pastor Isidro ao palmeirensianismo também. Vamos ver se ele larga aquele Santos dele, que já não dá mais em nada. Vai dar certo e a gente vai pintar tudo de verde aqui. Amém, igreja? Nada. Bom, deixa pra lá. Muito bem, vamos orar, gente. Depois nós vamos cantar mais uma música lá. Se vem pra cá, a gente cantar junto. Mas vamos orar nesse momento. Lembre-se, nesse momento também, daqueles momentos de alegria que você viveu até aqui no começo do ano, que de repente você não deu tanto valor, que você esqueceu de agradecer a Deus por algum motivo. Coloque o seu coração grato diante do Senhor, lembre-se de tudo aquilo que Ele fez. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por esse momento tão gostoso juntos aqui, Senhor, em comunhão, em unidade de um só corpo no Senhor, Pai. E pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, a ter um coração alegre, grato, Pai, sabendo que o Senhor é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor nos permite momentos de refrigério, Pai, de alegria, de esperança, de felicidade, Senhor. Obrigado porque mesmo que a gente não mereça, Pai, o Senhor nos proporciona para nós. Obrigado porque o Senhor cuida de nós, o Senhor sustenta a nossa vida, Pai. O Senhor nos provê tudo aquilo que precisamos na medida que o Senhor conhece. O Senhor, Pai, nos dá amigos, pessoas para caminharem com a gente, dividirem momentos de felicidade. O Senhor nos dá, Pai, um presente chamado igreja, Senhor, em que nós podemos nos alegrar com todos aqueles que se alegram, Pai. Obrigado porque se nós pararmos para contar, Pai, veremos quantas bênçãos o Senhor proporciona para nós, Pai. Como o Senhor cuida do seu povo. Nos ajuda, Pai, a ter um coração mais voltado para tudo aquilo que o Senhor nos permite viver do que aquilo que o nosso coração não se agrada em ter, Pai.
Nos ajuda, Pai, a ser um povo mais contente pela salvação e alegria no Senhor do que pelos nossos bens materiais, Pai. Nos ajuda a sermos pessoas com o coração grato, que exalam essa gratidão e que essa gratidão se transforme em honra, em louvor, em adoração ao Seu nome, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela Sua palavra que nos guia e nos ensina.